Senhoras, senhores, queridos irmãos deste ideal libertacionário que é a doutrina dos Espíritos, que mais uma vez nos abençoe Jesus, esse amigo sempre tão presente em nossas vidas. Queria pedir desculpa a todos pelo nosso atraso. É que nós estamos nos preparativos finais para a viagem do sertão. E a gente acabou o trabalho lá em casa um pouco mais cedo. Mas sai a galera e a casa fica para eu ajeitar, né? Então, nessas funções de pai e mãe que eu desenvolvo, tem filhos para colocar o jantar, um filho doente que tem que fazer um chá e por aí vai. Me desculpem a todos. Antes de iniciarmos, gostaríamos de lembrar que amanhã estamos fazendo mais um trabalho, que é o trabalho das quentinhas de final de ano. Nós estaremos confeccionando em torno de 400 quentinhas e que a gente vai servir em 2 instantes. Às 8 horas da noite a gente leva para a comunidade Sururu de Capote, para os apartamentos, em torno de 200, 250 quentinhas. E um pouco mais de 150 a gente leva para as ruas depois de 10 horas da noite. É um trabalho que a gente faz há muito tempo. Então, as mulheres vão estar aqui confeccionando essas quentinhas amanhã pela manhã. À tarde, a partir de 3h30, os marmanjos estão convidados para carregar os caminhões que irão para o sertão no dia 1º, às 7 horas da manhã. O encontro vai ser às 6h30 da manhã, lá em casa. Não se preocupem. Só são 3 caminhões. Acredito que a gente não consiga passar 20 toneladas. Então, não precisa malhar amanhã. Amanhã a academia vai ser carregar cestas básicas. A única escolha que se pode fazer é se vai ficar em cima do caminhão ou embaixo. Porque uma você vai desenvolver bíceps e outra tríceps. Então, estão convidados, homens, mas tirando a brincadeira, nós precisamos. A gente faz um cordão, né, e fica passando a cesta. São muitas cestas, graças a Deus. As doações chegaram. As pessoas, todos os anos, é porque nós desconhecemos a força que temos juntos, sabe? Nessa nossa sociedade individualista, quando a gente fala, a gente vai entregar 600, nós entregamos 950 e mais 300, entregamos em torno de 1.200, 1.300 cestas básicas já, e vamos levar mais 700, e já estão todas confeccionadas. Nós já distribuímos em torno de, sei lá, 1.200, 1.500 brinquedos, ainda tem uns 1.700. A gente queria levar 2.100 para o sertão, mas ainda chega brinquedo. Por quê? Porque todo mundo está contribuindo. Não queria agradecer, porque esse trabalho é feito por todos nós. Mas queria dizer, como aquele que soma os pontos, gente, é gratificante, é uma ligação, é uma doação em dinheiro, é uma cesta básica, é 1 quilo de feijão, são 500 quilos de açúcar. São doações de todos os tamanhos, mas todos feitos com muito amor. A gente nunca recebeu tanta roupa boa. Nunca recebemos tanta roupa boa. Né? Tinha gente lá dizendo, poxa, nem as que eu comprei esse final de ano. Então, sapatos novos nas caixas, roupas novas, roupas usadas, mais lavadas, cheirosas. Gente, a gente se desconhece, né? Quando a gente coloca amor, quando a gente se soma, a gente se multiplica. Como eu queria poder dividir isso tudo com vocês. Como queria poder dizer que não há espaço para tristeza no final do ano. Não há.
As pessoas poderão dizer, mas Vitor, por que não há perdas em sua família? Existem perdas em minha família. E Natal, meus filhos saem para ficar com a mãe, mas não há tempo para tristeza. O trabalho prossegue. Pessoas que batem a porta. Aí hoje meu filho disse assim, ô papai, você não acha que Deus está lhe testando, não? Eu disse, por quê? Porque o senhor vai entrando, chega outra pessoa, vai entrando, eu disse, mas olha, às vezes eu quero me inquietar. Mas chega mais cestas do que me pedem. Por que eu vou reclamar? Chega mais dinheiro do que o que as pessoas pedem. Por que vamos reclamar? A gente só é quem transporta. Será que só o ato de transportar a gente ainda vai reclamar? Então vem pessoas assim, aqui é a casa do seu Vitor. Eu disse, ele está. Eu disse, olha, ele me conhece. Eu venho aqui todos os anos. Eu digo, é mesmo. Olha, ele não está, mas eu posso atender. É porque eu não tive tempo de vir pegar a minha cesta básica. Eu vim hoje, ele está sabendo. Eu disse, bom, se ele está sabendo, eu vou entregar. Entrego. Mas olha, mas papai, essa mulher nunca veio. Eu não sei quem me deu. Não sei quem me deu. Sei que foram vocês. Por que eu vou me incomodar? Se a pessoa sai do Bebedouro, do Vilagem Campestre, do Reginaldo, procurando uma casa na Avenida Rotary, bate. Essa pessoa precisa. Não é? Essa pessoa precisa. Então nós queríamos dividir isso com vocês. O trabalho das quentinhas é um trabalho muito bonito. É um trabalho muito bonito. Se vocês falam, Vitor, não dá tempo para ver os fogos, não dá. Dá. Às vezes dá. Às vezes é lá do mercado, a gente consegue ver alguma coisa que escapa. Mas eu vou dizer a vocês, não dá para dimensionar os fogos dos abraços. Não dá. Eu não me lembro de um ano que eu não tenha chorado. Onde a gente se dá as mãos, faz a prece. Sabe? Anos e anos seguidos. E que a gente está ali reunidos no mercado com os irmãos de rua. Lembrando que é um ano novo, fazendo uma prece, pegando nas mãos. E mal dá tempo para dormir. Mal dá tempo. Porque a gente tem que logo cedo preparar o caminhão para viajar. E aí a gente vai para o sertão, que é uma... Se a gente fosse lembrar da literatura clássica, era uma odisseia. Porque já teve ano de ter uma árvore caída no meio da estrada, e a busca de um machado para cortar a árvore, para poder passar com o carro. O caminhão não subia, aí a carrocinha, que nos primeiros anos era com carrocinha, o carro não subia, não dava tração, a gente empurrando carrocinha, ladeira acima. Esse ano, nós estaremos atendendo 9 comunidades, fora as casas isoladas. Nós estamos com um pouco mais de 700 cestas básicas, não essas que vendem. A gente desfaz, faz uma cesta grande. É uma cesta grande, realmente. A gente leva kits de roupa, leva brinquedos para todas as crianças, leva carinho. Então a gente sai de manhã, tem toda uma estratégia militar. E eu perguntava, meu Deus, por que você me deixou passar alguns anos no exército hoje? Eu entendo. As regras de comboio estão tudo na minha cabeça, então a velocidade lá de quem está na frente, o carro que vai, toda aquela estratégia. Por quê? Porque vão 25, 30 carros, que saem de 6h30 da manhã no dia primeiro, volta de 11, 11h30 da noite, num trabalho extenuante. E para que o trabalho seja pleno, a gente tem que ir e vir com equilíbrio, com saúde. Então a gente consegue fazer isso com as bênçãos do alto. Isso tudo só acontece porque nós somos irmãos, porque acreditamos no projeto. Senão não funcionaria. Senão não aconteceria. Então, meus irmãos,
queríamos dizer que no nosso lar não tem o último trabalho, porque a gente faz um trabalho no dia 31, faz outro no dia 1º. Aqui a gente não faz intervalos, porque a vida não para na carne ou fora da carne. A dor não estanca Natal, Ano Novo, Carnaval, ela prossegue. Mas a gente tem que se dimensionar na estrutura do cosmos. A gente tem que compreender que em nós habita o equilíbrio. A gente só precisa cascavilhar no nosso mundo íntimo. E aí é necessário a reflexão. Não deixem de fazer a reflexão. A reflexão de final de ano. Não se deixem de... Não se permitam não se programar para o ano vindouro. E era sobre isso que eu queria falar. Vamos falar um pouquinho dos nossos projetos. Vamos fazer uma análise desse ano. Eu queria lembrar de um psicólogo, não muito conhecido, mas só para os psicólogos mesmo, Vygotsky. Lev Vygotsky. Então, Vygotsky, ele tem muito de mente, né? De palavra, de imagem, de formatar. Vamos fazer uma conexão, sem essa condição acadêmica, mas vamos se utilizar da psicologia para dizer que a gente vai fazer uma catarse. E aí a gente vai fazer aquilo que Joana de Ângeles chama de criar escoras, de criar comportas para inibir o nosso inconsciente em desalinho e para que a gente possa irrigar o nosso consciente em equilíbrio. Como funciona o nosso inconsciente em nós? Em que instante ele abre as comportas e deixa? Então, Marília, vai com a tia lá, vai com a tia Marília, viu? Então, o que é que acontece? Nós precisamos subtrair o pessimismo que toma conta de nós e criarmos imagens positivas. Eu me recordo que certa feita, eu recebi um irmão em orientação espiritual, profundamente abalado com a certeza de que iria morrer. Pensamento pessimista. Algumas entidades tinham sido atraídas por aquele psiquismo e ele tinha certeza que ia morrer. E então, o amigo espiritual que aí estava, se eu vou lhe mostrar um quadro, tente retratá-lo. E nos mostrou. Ele caminhando em uma estrada de cabelos brancos, a fisionomia modificada pela ação do tempo, com rugas. E eu disse, mas eu vou simplesmente dizer que eu vejo o velho. Ele disse, diga. Eu disse, meu irmão, eu estou lhe vendo em uma estrada. O cabelo está encanecido pela ação do tempo. As rugas povoam as tuas faces. É uma estrada onde tem quadros e onde tem flores. E ele começou a chorar. E ele disse, sabe que era isso que eu precisava ouvir? Saber que vou envelhecer. Eu queria te dizer que flores e quadros são expressões minhas artísticas para combater os meus quadros depressivos. Então, é muito necessário que a gente povoe a mente com imagens positivas. É fundamental que a gente se veja aurindo e logrando conquistas. Porque os nossos sonhos são pessimistas. Os nossos passos deambulam. Recordo-me, quando me permito visitar as páginas de Apio Corvino, quando ele, sendo o personagem principal de Ave Cristo, e ele que vai fazer uma viagem, e ali se encontra um amigo que com ele o acompanharia, andaria, mas no meio do caminho iriam tirar a vida deste amigo. E aquele que vai tirar a vida é grato e vai subtrai a vida de Apio Corvino.
E quando Apio Corvino recebe a ação que ele ceifaria a vida, e o irmão corre e diz: mas você morreu no meu lugar. E o irmão, sentindo a vida desvanecer-se, ele diz: ninguém morre no lugar de ninguém. Eu estou indo porque é minha hora. E o irmão lhe diz: mas e eu? Como ficarei? Minha família se foi, você era minha família. E Apio Corvino, que não conhecia naquela vida o lar, a companheira, o aconchego do familiar, nos momentos de dores, de enfermidades, o chá, o carinho, o conforto, diz: para nós que temos dificuldades para com o passado, a nossa família é a família universal. Cada companheiro de estrada será o nosso irmão. Cada criança abandonada o nosso filho. Cada consciência desamparada, o norte para o nosso trabalho. Prossegue Timorato. Eu queria dizer que este Apio Corvino, que tem uma vida em dificuldades estruturada no Evangelho do Cristo, mais adiante retorna à luminosidade do Evangelho, porque o Cristo, queridos amigos, norteia os nossos passos. Em instante algum, Jesus saiu dessa paisagem terrena. As bandeiras luminescentes da felicidade não foram apagadas. Por que somos nós pessimistas? Porque muitas vezes nos permitimos achar que estamos na orfandade. Se o próprio Cristo disse: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim de todos os tempos. Por que nos permitirmos o pessimismo? Por que ainda nos deixarmos levar por crendices e superstições? Porque esse mesmo Apio Corvino viria mais adiante, quando o materialismo encontrou as portas abertas, quando o racionalismo tentou apagar as luzes da divindade, quando o iluminismo não depassou de uma expressão do nosso intelecto, a doutrina espírita navegou na sociedade e Apio Corvino reencarnou no Brasil, no Riacho do Sangue, em 1831, e nós iremos conhecê-lo nesse instante com as vestimentas do Dr. Bezerra de Menezes. E naquele momento, o Dr. Bezerra de Menezes já teria acesso à família, à companheira, aos filhos. Mas isso não o impediu de se tornar, de continuar cristão. E as bandeiras e os levantes de sentimentos e de expressão norteiam os nossos passos. Coragem, meus irmãos. A condição do tempo é apenas uma referência para nós que ainda somos pobres. As eras se perdem. Se há uma necessidade do marco cronológico, por que não utilizarmos como referência de passos à felicidade? Por que não criarmos essas comportas de felicidade? Por que não nos locupletarmos com sonhos positivos para as novas conquistas? Lembremos-nos, pois, da proposta da neurolinguística. Por que os nossos sonhos são trêmulos? Porque nos permitimos agasalhar. Entendamos, pois, com o advento do Espiritismo, as informações chegam plenas, ricas. Por que a informação dos anjos decaídos? Ou não existe? Nós não sabemos. Dos anjos decaídos, aqueles que seguiram, mas lá adiante se revoltaram contra Deus. Não poderíamos nesse instante entender os irmãos transladados das esferas mais evoluídas, porque desenvolveram um intelecto e não um sentimento, e foram trazidas lá das instâncias da capela, da constelação da capela, e vieram para a Terra,
e perderam o acesso a uma região mais evoluída e mergulharam na terra ainda nos instantes das dificuldades, onde a tecnologia era totalmente desconhecida. E esses espíritos se rebelaram contra a divindade. Porque quando nós desenvolvemos o intelecto e não nos permitimos acompanhar em sentimento, tudo que nos é contrário nos falta alcance. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Porque comigo as coisas não dão certo. Isso só acontece comigo. Deus não me vê. Esse pensamento que foi jogado, lançado na humanidade terrena, nós agasalhamos. Os capelinos passaram e nós agasalhamos. Se é que alguns de nós ainda não somos oriundos da capela. Então a gente fica dizendo, a terra é um vale de lágrimas. Onde as lágrimas, se não os nossos próprios atos para com os nossos irmãos? E nós nos permitimos sedimentar isso tão profundamente, que quando as coisas começam a dar certo, a gente diz, está tudo dando tão certo que vem algo errado. Nós não acreditamos, porque ainda achamos que felicidade é uma questão de sorte e não construção do espírito. Ainda acreditamos que Deus distribui fichas. E Deus, em uma condição despótica e cruel, junta fichas azuis de dor, vermelha de felicidade, e bota numa proporção aí de 1 para 15. 15 mil. E lança as fichas, e é aquele que pega a sorte. Ah, ele teve sorte, encontrou um homem tão bom. Ele teve sorte, encontrou uma companheira tão paciente. Ele teve sorte, pegou um emprego, ele teve sorte, passou no concurso, ele teve sorte. E porque sorte é para poucos, a gente acredita que o azar predomine. É necessário, é vital. A gente identifica, porque o mundo vive em torno de determinados roteiros. Ah, no dia do jogo meu time ganhou porque eu fui com esse brinco. No dia eu botei ele virado. Acredita que o time ganhou porque ele virou o brinco. A partir daquele dia todo jogo vai com o brinco virado. Aí o time começa a perder, mas não se dá conta. Só conta aquele dia que ganhou. Eu estava com a camisa, eu não vou dizer 13, que a Zagallo é alagoano. A gente não pode falar do próprio alagoano, né? Mas aí tem que ter com a camisa 13. Como eu vi um rapaz, eu morava no interior, Natal chegava esse parque infantil, como vem aqui na Praça da Faculdade, lá no interior assim, chega parque. Que vai, eu vou dizer o que tem no parque, uma roda gigante, tem um barco que você puxa com uma corda, e tem um jogo lá, e o cara chegou assim, eu tô tão azarado hoje que joguei no 13 e ganhei. Ganhou, mas se sente azarado. Então qual é a nossa expressão para o ano vindouro? Será que nós tivemos tempo de tirar tudo isso que foi negativo e deixar espaço para as coisas novas? O que é que nós temos feito? Não nos permitamos essa condição de coitadinhos. Ah, o mundo é tão duro comigo. Ninguém me entende. Não, acaba com a autocomiseração. Acaba. Se você não tem amigos, é porque você não está sabendo valorizar e conquistar amigos. Mude. Porque se você não mudar, os anos serão os mesmos. Não é possível, gente. Se hoje em dia a gente diz, olha, com a tecnologia, a gente pode ter uma proposta de irrigação e o sertão tornar-se produtivo, como a gente vê aí no interior, em algumas cidades que são beijadas pelo Rio São Francisco, e a gente vê Petrolina, e a gente vê outros tantos núcleos produzindo. Por que não com esse conhecimento não irrigar? Não tornar uma realidade o canal do sertão? Por que nós, com o advento doutrinário espiritista, onde os amigos espirituais quebraram este véu e se comunicam e dizem coragem, amigo, adiante. A vida na carne é um breve intervalo da nossa realidade espiritual.
Se permita misturar em conquistas dessa vida intérmina. Se a dor te visita querendo te modelar, aceite os moldes divinos. Perpetua a eternidade, o túmulo não é o final, prossiga. Porque a fuga da tua realidade, se a tua realidade, invariavelmente, será a felicidade. Por que nos permitirmos fugas? Por que não a conquista? E se as lágrimas te visitam os olhos e cria suco? Aceite os sucos que a vida te oferta. Para que irrigue os campos ressequidos dos teus sentimentos. Aproveite. Não conclua um ano sem pedir perdão. Sem ofertar o perdão, sem dar um abraço. Crie objetivos em tua vida. E é isso que Vygotsky dizia. Crie amparos para que a tua mente seja coordenada pelos teus anseios e pensamentos. Não se permita concatenar ideias contrárias às tuas propostas. Não se deixe levar por influências deletérias. Veja o que está sedimentando no teu eu. Eu me recordo de uma história que conta mais ou menos que um caminheiro vem à estrada ensolarada e uma cidade se desponta adiante. Na porta, uma fonte. Ele mergulha as mãos na água, banha-se, torna um copo, bebe, recebe o frescor da brisa que o visita, renovado, olha para frente e vê a cidade. E um ancião o observa. E ele diz: moço, como são as pessoas dessa cidade aí adiante? E o ancião diz: como são as pessoas da cidade de onde vens? Ele diz: as pessoas lá são terríveis. Falam mal uns dos outros, não ajudam ninguém. E ele diz: em verdade, as pessoas dessa cidade aí também. O homem que naquele momento tem se permitido um pensamento bom se torna abatido e caminha cabisbaixo, carregando um grande peso. Passa algum tempo e chega outro viajor e faz o mesmo ritual. E olha radiante para a cidade e diz: Senhor, como são as pessoas dessa cidade aí à frente? E o cidadão diz: como são as pessoas da cidade de onde vens? Ah, as pessoas de onde vens são pessoas boníssimas. Eu senti tanto ter que deixá-las, mas eu tinha que partir. Mas eram pessoas cuidadosas, zelosas, as pessoas daí diante também. E alguém que observava e disse: como podes responder a mesma pergunta de uma forma tão distinta? Diz: porque em verdade, cada pessoa vê o mundo lá fora, pelo mundo que tem dentro de si. Como foi o ano que concluímos? Ah, o ano foi terrível. Qual a tua atitude para o ano vindouro? Senão a gente vai colecionar anos ruins. E se o ano que foi bom foi um ano bissexto, a gente vai se permitir ser feliz a cada 4 anos. Se o ano bissexto não serve, eu sou de ano bissexto. E quando as pessoas dizem assim: mas tu és azarado, só ganha presente de 4 em 4 anos, também só envelheço a cada 4 anos. Qual é o foco da tua observação? Como você vê a vida? O que é que tu espera para esse ano vindouro? Quais são as ancoras mentais que tu coloca? Como tu locupleta o teu pensamento? Onde tu edificas a tua casa? O que é felicidade para ti? Se tu acreditas que a felicidade sejam conquistas de ordem material, temei, porque pode perder de uma hora para outra. Mas se tu angarias a amizade, se objetivas servir, se acreditas que Deus todos os dias povoa a atmosfera terrena para te atender, se acreditas que Deus manda a brisa para te refrescar e que todas as águas do mundo correm para lhe atender, se os pássaros cantam para florear o teu dia e se as flores se abrem para colocar colorido em tua vida, não vais encontrar um dia para acordar amarrado, entristecido, aborrecido. Se te permitires identificar que cada pessoa que contigo interage é um professor querendo te ensinar, é um escultor aperfeiçoando a tua modelagem, agradecerá a cada pessoa
que compartilha os dias contigo. Se acreditas que és filho de Deus, compreenderás que Deus é amor e tudo em volta de ti passará a ser amor. E se de repente você diz graças a Deus que hoje existe a doutrina espírita e eu entendo que existe tudo em torno de mim, o brahmanismo, um dos primeiros conceitos religiosos, ancorando a filosofia bramânica, já dizia em tudo a Brahma, em tudo a Deus, inclusive dentro de ti. Deus nunca se encontrou ausente em nossos dias, mas necessita que nós possamos percebê-lo. Como são os olhos que tu procuras ver Deus? Vamos fazer a nossa prece. Senhor, ao término de mais um ano, entendemos que mais uma vez procrastinamos as nossas conquistas e os lauréis trazidos pelo Espírito em equilíbrio foram transferidos para os dias vindouros. Ó Cristo, ainda nos permitimos os invernos sombrios dos equívocos de comportamento, ainda priorizamos a satisfação física de que é a imortalidade do espírito e sentimos as adagas frias dos erros trespassando os nossos sonhos. Ó Mestre querido, Jesus amado, entendemos-te, porque em tempestades ou em dias solarados, de dia ou de noite, os teus olhos nos norteiam, nos acompanham. Permita, pois, agasalhar-te em nosso mundo íntimo. Levai, Senhor, o nosso real pedido de perdão aos corações que machucamos. Dispensa as dores das consciências que nos agrediram. Ensina-nos a tornarmos pontes dos inúmeros abismos que distanciam os irmãos. Cristo querido, irmão amado, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pelo sol que nos norteia, pela brisa que nos traz esperança, pela noite que nos refaz, pelo sonho que nos alenta, pela tua misericórdia que nos recompõe. Jesus querido, irmão amado, diante dos esquecidos, excluídos, dos sofridos, torna-me um instrumento de esperança. Que tua doce luz e tua infinita paz cuide de todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, quem entrou em contato comigo esses dias foi o budista que fez uma palestra aqui, o Lama Carlos. Ele mandou um abraço para todos. Ele estava numa expectativa de vir para cá, mas recebeu um convite do Dalai Lama para participar de um trabalho, talvez passe uns dias fora, mas mandou um abraços para todos. Meus amigos, sim, se alguém quiser participar de algum trabalho, o trabalho da confecção é aqui amanhã, está aberto. O trabalho do sertão, a Juliana está pegando alguns nomes para dar um norte. Não aconselho a conciliar, hein, gente? Tipo, o que é conciliar? Conciliar o Réveillon com o trabalho. É meio incompatível. Porque o sol é forte. Às vezes as pessoas bebem um champanhe assim mais prolongado. Até o número 20. E o corpo, em uma proposta de dissolver as moléculas etílicas, ele vai precisar de um pouco mais de água. Então a gente se desidrata. E lá no sertão,
água é uma necessidade. Então, fica meio incompatível. Mas, se alguém quiser ir para o trabalho, procura a Juliana, dá um nome. Não, eu vou com o meu carro, tem uma vaga, tem 2 vagas. Não aconselho a levar pessoas que desconheçam a doutrina. Não aconselho as pessoas que... Até o número 26. Porque tem toda uma definição de trabalho e é necessário ter uma comunhão de pensamentos nesses trabalhos longos, né? Para que a gente não se desgaste. Mas é um trabalho muito interessante. É um trabalho que vale a pena. Já teve gente que diz assim, Vitor, que trabalho bonito, só tem um problema, é dia 1º. Não dá para ser no dia 2. Porque a gente quer conciliar, né? Aí o mestre dizia assim, não se pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a 2 senhores. Então, gente, o que é interessante em a gente formatar pensamentos positivos para o ano vindouro, questionemos o nosso conceito de felicidade. O que é felicidade para nós? O que é felicidade? Será que a gente acredita que felicidade seja uma ação da sorte? Porque, olha, a gente precisa promanar essa energia para que ela norteie as nossas conquistas. Aquilo que eu formato em meu pensamento ocorre. Ocorre. Ah, meu Deus, nada dá certo para mim. Por que vai ser diferente disso? Por que vai ser diferente disso? Ah, eu não vou ser feliz nunca. Vitor, eu estou com um relacionamento tão bom, mas eu já sei como acontece. Começa assim, daqui a poucos dias. Não vai ser diferente. Não vai. Acreditemos. Porfiemos. Porfiemos. Eu me lembro, quando ele disse, não, Vitor, onde é que tu vai fazer a casa espírita? Essa casa espírita tem que ser lá no Vergel. Ninguém vai. Quantas pessoas não dizem? Ninguém vai, Vitor. Bom, se ninguém vier, não tem problema, porque já tem muito necessitado. A gente vai para atender os necessitados. A gente vai para lá. Primeira vez que a gente trouxe as velhinhas para cá dia de sábado, que o trabalho funcionava em torno disso. A gente conseguiu 2 ônibus emprestados. Colocamos as velhinhas do Reginaldo, de tudo lá da Praça da Maravilha e trouxemos para cá. Só foi o primeiro sábado. No trabalho de Natal desse ano, tinham 300 velhinhas aqui. Todas juravam de pé junto que todo sábado estão aqui. A média aqui é de 150, tinha 300. E um olhou para mim e disse, meu irmão, a gente está junto desde o José Eusébio. Quase 20 anos atrás. Todos estavam aqui. E não precisou a gente trazer ninguém. Por que esse trabalho existe? Porque a gente acredita. Né? Porque a gente acredita. Quem disse que a gente pode dispensar uma mão que queira trabalhar? Não. Vitor, eu quero trabalhar. Tenho que fazer aqui. Quero trabalhar? Tenho que fazer. Porque não precisa curso para descascar uma cenoura. Para varrer uma casa. Como dizia um amigo meu, rapaz, faça um suco de laranja. Ele disse, não sei não, isso tem problema não, traga a laranja e uma faca que eu ensino. Né? Se tiver boa vontade, vem para cá. Essa casa é mantida por nós. Somos nós. Os pensamentos que aqui emanamos. Quantas paisagens belíssimas. Tem dias que eu entro ali na casa, aí na mediúnica, tem um bocado de coisa que a gente vê. Que foi formatado com as nossas emanações positivas, com as nossas doações daqui. Por que
correiam necessitados para essa casa. Porque chegam irmãos de bons corações, somos nós. Somos sofridos, mas queremos um mundo melhor. E essa energia é como um grande, sei lá, um ambiente que tem muitos fármacos. Porque Divaldo diz que a certa feita ele estava atendendo um, atendendo o outro, estava atendendo, estava cansado. Disse, eu vou parar de atender, não aguento mais, estou cansado, vou me levantar. Aí chegou aquele irmão que até voltou agora para o plano espiritual, que o ajudou durante toda a vida. Aí disse, mas Divaldo, só tem uma senhora aí, está com 3 filhos. Está dizendo que a energia cortaram, que não tem o que comer, que está precisando do gás. Aí Divaldo disse, mas tá Amanda? Aí a mulher entrou, aí ele atendeu a mulher e disse, agora me diga, como foi que você chegou aqui? A mulher disse, olha, eu estava já pensando em me suicidar. Um desespero, bateu um papelzinho que o vento levou e tinha aqui Mansão do Caminho, dizendo que ajudava. Eu perguntei a um rapaz para me expor, vim para cá. Aí ele ficou assim, aí a mulher foi embora, a Joana de Ângelo estava lá. Disse, Joana, me diga, como é que isso funciona no plano espiritual? A Joana disse, isso é assim, Divaldo. Lá em cima tem um livro. A pessoa está precisando de ajuda, faz uma prece. Aí o alto vê a prece e diz, de onde é que estão pedindo ajuda? De Salvador, abre o livro aí de Salvador. Quem é que a gente pode contar em Salvador? Tem Divaldo, dá um jeito de chegar lá de Divaldo. Aí Divaldo disse, quer dizer que meu nome está lá em cima, num livro? Se tá. Ele disse, eu fico tão satisfeito, Joana. Agora eu queria que você avisasse lá em cima que tem que ter uma quantidade certa, porque eu estou cansado. Vê se conta a quantidade de fichas. Eu fico feliz, mas manda... Isso é porque, Divaldo, ainda são poucos trabalhadores. E Jesus dizia, a seara é grande e poucos são os ceareiros. Até o número 60. Vitor, por favor, informe quando será o retorno dos estudos. Acreditamos na segunda quinzena de janeiro. O que é que vocês acham? Tá bom? Vamos dar 2 semanas para os instrutores antes que a mulher deixe, né? Mas vamos deixar ele. Então, vamos dar aí uns 15 dias em janeiro. Ó, tem uma pessoa procurando saber sobre o pai que já é falecido. A gente não pode passar informações da gente, tá? Preferia essa pessoa que deu o nome, que depois nos procure para que a espiritualidade possa passar informações. Então, o número 63. Até o número 63. Vitor, estão perguntando sobre o início dos atendimentos fraternos. Acredito também que na segunda quinzena de janeiro. 65. Até o número 65. Vitor, gostaria que você falasse da responsabilidade espiritual para os filhos que abandonam pai e mãe. Deixa eu lembrar, nós estamos em uma terapia desobsessiva. Em que consiste a terapia desobsessiva? A terapia desobsessiva é uma terapia que foi concedida pela misericórdia divina. Nós estamos tendo acesso a uma terapêutica muito efetuada nas esferas espirituais. Todas as conjugações terapêuticas existentes na Terra têm origem nas esferas espirituais. Acontece que mergulhados na carne, seja levados durante o sono para essas instâncias de aprendizado, ou seja, informações do plano espiritual mesmo estando na carne, a dificuldade intelecto-moral e a grosseria do nosso sensório físico não nos permite o agasalhar em minudências de detalhe dessas terapêuticas.
Acontece, pois, que esta condição desobsessiva, ela é holística. Ela vai ajudar a nós que nos encontramos na carne, quando neste instante nos reportamos à obsessão de desencarnado para encarnado. Porque a obsessão existe com todas essas variáveis. Ela pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Pode ser a auto-obsessão. Então o que é que ocorre? Esta é uma condição holística. Porque até então, ao se identificar a intervenção de espírito em nossas vidas, os credos religiosos existentes diziam que esses espíritos eram maléficos em sua essência, e não é verdade. E simplesmente queriam excomungar, excluir. Não existe exclusão no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é, no mínimo, o maior tratado de inserção social. E a gente não se permite. Então o que é que acontece? A gente poderia dizer que na noite de hoje, nós temos em uma grosseria muito grande, para fins pedagógicos, esse tratamento dividido em duas instâncias. O primeiro que é esse momento. Esse momento que a gente está aqui recepcionando as palavras, reflexionando, a gente agasalha na mente, né? Chega em casa, a gente para. O que era que aquele rapaz estava querendo dizer com isso? Quando estou dizendo rapaz, eu estou já me motivando para o ano vindouro, né? É uma proposta de... Lembra que eu estava falando de Vygotsky? Estou aqui, né? Então, o que era que aquele moço... Hoje eu estou bem comigo. O que era que aquele moço estava dizendo com relação a isso? Isso vai promover uma mudança no nosso comportamento. Quando vem um pensamento pessimista, por que eu estou pensando nisso? O cara disse que eu pensar bem, né? Estou promovendo uma mudança no meu comportamento. Esse é o primeiro. Que a gente poderia dizer que ele finda com o início de outro. Não é sempre assim na vida? A noite acaba iniciando o dia. Então, a aurora é aquele portal. O túmulo é a porta de entrada para a realidade do plano espiritual. O berço é a porta de entrada para o mundo físico. O passe é o portal. No momento que a gente toma o passe, a gente está recebendo ajuda, e esses fluidos que emanamos em desalinho são retirados. Então, pode notar que os movimentos do médio, primeiro eles tiram esses fluidos, né? E não vamos entender assim, são só entidades que botam esse fluido. Não, são fluidos dos nossos pensamentos em desalinho, em desajuste. Em desalinho e em desajuste com referência a Jesus, que é o modelo oferecido por Deus à humanidade. Então, a gente recebe. Depois, vocês podem notar que eles concentram os passos ali, porque no nosso corpo perispiritual, que é um modelo do nosso corpo físico, vamos dizer mais, o nosso corpo físico é a extensão do nosso corpo perispiritual, com diferenças na área genésica e na área gástrica. Existem diferenças. Então nós vamos ter esse modelo ali onde existem os plexos, ou zonas de forças, ou chakras, e ali eles concentram, realinham. Acontece, porém, que muitas vezes tem entidades em conúbio conosco, jungidas, vinculadas. Durante o passe, elas são desligadas. Nos permite usar essa expressão, que talvez não seja nem a expressão adequada. E esses irmãos não são excluídos, não são banidos. É feita uma triagem. Entidades que já estão no ponto de recepcionar, como nós. Vamos lá. A gente discute. E nesse primeiro momento, não adianta vir conversar comigo que a raiva está me deixando surdo. Né? Então eu não quero saber, mas no outro dia, até que o dia vem a mãe, ano novo vem a sogra, com toda a compreensão. Meu filho, eu sei que minha filha... Mas olha, procura vir por aqui que eu a conheço muito bem. A gente já começa a escutar. Então, é feita uma triagem. Até o número 99.
Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, hoje a turma está pequena, né? Muita gente viajando, é natural. Né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tudo bom? Tudo bom? Fiquemos à vontade. Pois não? Sim. 72 horas. Sim. Essa é uma orientação de Emmanuel com relação à cremação. Porque, gente, tudo, como diz Wagner Paixão, tem a devida repercussão com os nossos conceitos. Até o número 107. Tudo tem a devida repercussão com os nossos conceitos. Vamos lá. A pessoa diz assim, eu quero ser cremado. Nada contra. A pessoa deve se permitir perguntar, por que eu quero ser cremado? Por que eu quero ser cremado? Será que existe uma dificuldade em entender que o corpo é só um invólucro físico? Porque eu posso fazer uma pergunta. Aquela roupa que você gosta muito, esse vestido que você escolheu por Réveillon, esse é o vestido. Quando você não quiser mais, tu se preocupa, o que é que tu vai fazer com ele? Você se preocupa? Você diz assim, esse vestido eu quero fazer. Ou você simplesmente, esse vestido foi tão bom, mas depois eu nem me lembro mais. Eu me lembro do que eu vivi com ele. Pois foi naquela festa que eu conheci o Caíme. Mas o vestido em si? O que que faz com que você... O que faz com que você queira ser cremado? Vitor, é uma questão cultural. Perfeito. Não estou dizendo que é certo nem errado. Eu estou convidando a você questionar os seus conceitos. Apenas isso. Não, eu quero ser cremado porque é uma questão cultural, eu quero ter uma referência. Não gosto que o pessoal vá lá no túmulo. Sabe? Com veracidade de si para consigo. Não, peraí. Eu quero ser cremado, e tem muito disso. Porque eu não quero me ver embaixo do chão. Você não está ali. Você não está ali. Aspas, eu vou botar aspas. Não. Ou você não quer ser cremado porque você confunde com o seu corpo. Porque você ama seu corpo. E você não admite a ideia dele ser comido por vermes. Quando a gente fala comido por vermes... não, gente. Vamos entender os processos de dissolução. Os trabalhadores divinos para refazer o nosso corpo em novos corpos, para que a vida tenha um contínuo. Porque para eu ser grato com o corpo, não precisam embalsamizar. Não precisa. Pois não. Certo. Eu vou concluir aqui, a gente já parte para aí. Aí, feito esse mergulho, porque você se questiona, a partir do momento que você diz, não, eu quero ser cremado, porque eu quero ter um vaso, uma referência, eu quero que o pessoal me veja com um cemitério, quero ensinar que existe um contínuo, perfeitamente, tá válido. Não é cultural, não é nem questão de conhecimento, minha família vem assim, todo mundo faz isso. Mas, se você tem uma dificuldade, comece a fazer um exercício de desprendimento. Do ponto de vista de repercussão espiritual, entendamos, e lembra, na Gênese, que diz que Deus nos fez e soprou em nossas narinas, este hálito divino, que é o princípio vital, que quando nós morremos, esse princípio vital volta ao cosmos. É este que nos vivifica. Aí o que é que ocorre? Existem alguns pontos que ainda ficam guardados muito desses nutrientes. E que tem muitos espíritos vampirizadores que sugam essa energia. Essa energia tem repercussão no nosso mundo perispiritual. O que é que eu estou dizendo com isso? Que essa ressonância, tipo, eu bato aqui e aqui eu vou ter uma promoção que fez com que esse óculos se movimentasse. Eu posso
ao queimar o corpo, espiritualmente eu ressenti. E isso dentro de uma conotação de ter fluidos vitais ali que vão repercutir por afinidade no espírito que ainda está vinculado mentalmente a este corpo. Por isso que Emmanuel pede para que tenha no mínimo um intervalo de 72 horas para poder exaurir todos esses fluidos e não ter uma repercussão. Mas, Vitor, quer dizer que não vai ter repercussão a partir de 72 horas? Entendam. Depende também do componente psíquico, do quanto você está interligado com esse corpo. Porque a grande maioria das vezes a gente vai andar no cemitério e não vai ver espírito preso ao túmulo. Mas de repente, você pode se deparar com um que amava tanto o corpo, está vinculado ali o corpo, e não tem mais nem fluidos vitais, mas o seu vínculo mental, ao ponto de você sentir a ação de decomposição na sua condição perispiritual. Que isso quase sempre é invariável para os suicidas por uma conotação físico-psíquica. Deixa criar assim esse neologismo. Existe o princípio vital e uma vinculação mental pela fuga, pela evasão da vida que foi concedida por Deus. 135. Até o número 135. Chefe. Minha irmã, eu não acabei. Eu vou só arrematar esse assunto e a gente volta para isso. Olha só, gente. Vamos lá. Com relação aos pertences. Minha comida fez focaiar. Rapaz, eu tinha tanta vontade de conhecer o teu irmão. Massa, massa. Oh, muito obrigado, bicho. Poxa. Cada vida que a gente interage é um mestre a compor as lições que nos aformoseia. Até o número 144, por gentileza. Gente, o que fazer com os pertences de uma pessoa amada, querida, que faz parte do nosso convívio e que retorna ao plano espiritual? O cara diz que só tem uma coisa comum nas respostas do livro dos Espíritos. É que há uma relatividade com relação ao espírito. Porque cada espírito vive um status. Cada espírito vive uma condição espiritual. 149. Até o número 149. É importante que eu entenda essa proposta. E que eu não queira me desvencilhar sem respeitar o psiquismo. Por quê? Nesse instante, eu tenho o conceito de morreu, acabou, não está mais nesse plano, que não é verdade. Não é verdade. Não pense que aquela pessoa que não deixava ninguém mexer, dá aqui. O móvel lá de cabeceira. Por que mexer nesse vasinho? Eu gosto dele aqui. Não, as camisas é do lado de cá. Não empresto meus livros, não empresto meus CDs. Não, é meu. Não pense que morreu, vai dizer, pode levar tudo. Que eu tô... Não é verdade. Não é. Mas a gente também não pode agasalhar a perturbação. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. Dá-se um tempo. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente quer impor a força e pode criar uma obsessão. Pode. Pode criar uma obsessão. Você pode pegar, não quer nem saber, morreu, vou dar tudinho, morreu, acabou-se. E ela está, por que você deu as minhas coisas? Pode. E ter uma obsessão a partir daí? Pode. Ou no mínimo inquietá-lo. Então, dá-se um tempo
ora-se. E se a gente precisa viver mais atenado com o plano espiritual, sabe? Porque a gente está vivendo momentos meio delicados. A gente tem que ter cuidado, não ficar buscando o contato com o plano espiritual, que se dá naturalmente. Mas a gente não pode se limitar a 5 sentidos. A gente tem que trabalhar o campo intuitivo. Né? Então a gente se permite, de repente ver, não doe essas peças. Chega uma pessoa na tua porta. Eu estou precisando de uma blusa só, para formatura. Aí diz, eita, minha tia tinha essa blusa. Aí no meio de tanto pega essa. É um desprendimento. Aí a coisa vai sendo dentro de uma proposta cronológica, adequada, de exercício. E quando assim o fizer, de noite ore. Ô minha tia, sabe aquela blusa que a senhora gostava tanto? Deus é tão misericordioso que mandou uma pessoa para tomar conta. Porque você sabe que a roupa, por melhor que eu guarde, só vai criar ácaro. E vai ter uma pessoa que vai cuidar, vai lavar, e vai ser feliz com essa roupa. Sabe? E vai. Depois você vai ver que as coisas vão ser naturais quando ela não está mais apegada. Mas quando você der uma coisa e você sentir seu peito apertado, tem espírito lá. Daí, por que você deu, rapaz? Foi eu comprei com meu dinheiro. Sofri. Perfeito. Foi isso que eu disse, né? A gente tem que entender cada espírito. Se o espírito está desprendido, quando pegar, ele vai logo dizer, dê tudo. Tem pessoas que só não dão tudo agora, porque senão não podem andar pelado sem roupa. Entrega tudo. Né? Já tem pessoas que são assim naturalmente. Então, cada espírito vive um estágio. Compete àqueles que estão próximos entender o ritmo. Como ia dizendo, lá atrás, é importante que a gente entenda, nesse segundo instante, os espíritos são feitos uma triagem, aqueles que estão mais preparados são trazidos para o médium, e por uma questão de afinidade, eles se comunicam. Seja através da psicografia, seja através da psicofonia, e eles vão se comunicar. E por mais de uma vez eu já vi isso. São separados, como tem poucos médios, são separados grupos de espíritos. Espíritos com problemas com esposa, espírito com problema de herança. Só concluir. Aí são trazidos aqueles, e eles ficam em um ambiente que eu não posso precisar para vocês. A composição do que prende eles ali. Mas ali eles não só têm acesso ao som, aos quadros que são formados. É interessante, naquele ambiente, certa vez foi mostrado, eu conversava com um espírito. Era trazido a imagem da mãe. Aqui tinha uma comunicação direta no ambiente onde estavam aqueles outros, naquele mesmo estágio. Né? E quando esse via o pai, cada um ali via o seu pai especificamente naquela mesma. É como se fosse uma tela que ligada ao seu psiquismo. Ao invés de ter a net mandando a imagem comum para todos, passa pelo veio do seu psiquismo e projeta naquela imagem a imagem que lhe sensibiliza. Que às vezes é um pai, às vezes é um quadro de infância, às vezes é um pôr do sol. Aquilo que lhe sensibiliza a trabalhar pelos amigos espirituais. E a comunicação que estamos dando está sendo escutada por eles lá com todo o envoltório de sentimentos, para que mais espírito em uma única desobsessão sintam o convite à mudança. Que é o que a gente chama do segundo instante desse nosso encontro aqui. Até o 183. Até o número 183. Pois não, peraí ainda. Tem uma moça que perguntou algo ali. Na volta? Beleza. Pois não. Certo. Certo. Vamos lá. Por que algumas pessoas, a Laís nos perguntava, tudo bom, gente? Tudo bom? Por que algumas pessoas passam mal durante o instante que aqui se encontram na desobsessão e se acentua essa dificuldade no passe? Vamos lá. É algo que a gente não quer incomodar ninguém. Mas entenda. Durante o passe, há um convite ao psiquismo hospedeiro se afastar. Ao psiquismo parasitário sair do seu hospedeiro. Perdoe-me.
Então, comensal e hospedeiro. O psiquismo que ali se hospeda, sugando as energias, durante o passe, ele é inibido, ele é limitado. Então, o mal-estar, a revolta que ele sente em ser constrangido a sair, ele passa para o hospedeiro que se sente mal. O que é que acontece? Quando aqui se entra, é porque a gente não se permite a reflexão, principalmente nós ocidentais, sabe? A gente vem para uma casa cristã, a gente vive o dia a dia com irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade não é aquela pessoa que gasta, não, a irresponsabilidade é não ter a dimensão espiritual, a sua realidade espiritual. Como eu interajo, que ambiente eu estou, como eu devo agir, eu tenho que ter mais atenção, eu tenho que ficar mais em paz. Então, eu venho para cá e eu paro o carro, estou ouvindo música eletrônica, estou ouvindo música, sei lá, e eu estou completamente ligado ao meu dia a dia, que é desligado da realidade espiritual. E eu venho para casa espírita assim. Ou então eu venho com um grupo conversando, e aí como é que você vai passar a Réveillon? Aquela loucura. Aí eu paro e entro, como se o processo fosse mecânico. Não é. Então eu entro, quando eu entro aqui, menino, quando eu entrei aqui, passei mal. Simples. Primeiro, que enquanto eu estava nesse mundo, as entidades que se alimentam por sinergia conosco, estava nesse mundo. Quando entrou aqui, ali, há um ambiente que circunscreve esse, que já é uma mudança espiritual. Se a gente se permitir, a gente entra nesse ambiente. Na entrada tem uma outra proteção espiritual. Aqui tem outra, lá dentro tem outra. Então, quando eles entram, não tem mais os vibriões dos desequilíbrios, não tem mais os nutrientes do desalinho, e já não querem ficar. O que é que eu vou fazer aqui? E como é que você disse? Me deu um mal-estar, menino. Aí a cadeira fura, pinica. A gola coça, o suor, vontade de ir embora, meu Deus. A entidade dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Não fique aqui. E a gente sente assim. Quando vai tomar o passe, ali se intensifica. Ali o irmão diz, eu vou me embora. E muitas vezes o que está tomando o passe, o encarnado pensa que vai desmaiar. Que ali a entidade, por alguns instantes, perdeu o domínio. E a gente está tão interligado que não sabe onde um começa, nem o outro termina. Diz, meu Deus, eu estou passando mal. Está sentindo o que o outro está passando. Mas a gente também, em essência, não se nutre. Não se nutre. Eu já narrei aqui. Eu faço palestra no José Eusébio há quase 20 anos. E tinha um local que eu entrava e dizia, aqui tem um poste diferente. Que é ali passando da Polícia Federal. E um dia um amigo disse, não, é porque aqui é um dos marcos. Aí você sente. É impressionante. Quando eu vou ali, que eu passo por ali, o pensamento da doutrina chega. Né? E eu sinto. Eles estão dizendo aqui, tal área, em tal ambiente, é assim, tal. Ah, Vitor, mas por que? Não, se permita. Crie um estudo, crie um horário de estudo. Estude naquele horário, faça uma preparação que os amigos espirituais vão lhe ajudar. O seu anjo da guarda vai lhe ajudar. Você começa a perceber as explicações que chegam na sua mente. Se permita. Saia do mundo táctil. Saia. E a gente vai se permitir. Então, muitas vezes, o que a gente sente é a ação da entidade. Que não quer se afastar. E muitas vezes, os irmãos adormecem a entidade. A entidade... E a gente vai junto. Ia caindo. Acorda. Por que dá ânsia de vômito? Às vezes os fluidos são tão grosseiros que dá vontade de vomitar para expeli-los. Lembra da benzedeira? A benzedeira do interior com o matinho. Puf, puf, puf. Que ela estou abrindo a boca. Né? Esse puf, puf, puf é uma onomatopeia, né? Então, o que vai acontecer? Ele, naquele momento que eu estava abrindo a boca, mas tu está carregado, um bichinho. Olha como eu estou abrindo a boca. O que está fazendo? Quando ele canaliza a energia malsã, o corpo faz um movimento de expelir. Por falta de educação dele também. Que se tiver educação, não passa nem por ele. Não precisa abrir a boca, como Divaldo diz. Quando vem a vontade de eu abrir a boca, eu fecho os dentes.
Não é? Então, depende. Tinha uma médium notável, Dona Maria Modesto Cravinhos, que já vomitou na mesa. Eu trabalhando numa desobsessão especial dia de segunda-feira, tem dado que eu recebo que dá vontade de vomitar. Que eu me modifico todo. A entidade. Que depois o doutrinador fica, meu Deus, manda um espírito amigo ajudar o médium. E vem, quase todas as vezes depois dessa entidade, vem um espírito dizendo, meus irmãos, que a paz de Jesus floreie os teus caminhos. Aí vem dar aquela mensagem, que você passa uns 3 dias assim, o povo fala com você, você está tudo bem. Está tudo bem. Até o número 213. Tudo bom? E aí, Lulu? Bom belo bicho. Paz, tranquilo para você também. Feliz ano novo. Vamos lá. Sabe uma coisa que a gente poderia pensar? Como anda nosso mundo íntimo? Como anda nosso mundo íntimo? Como eu me apresento lá fora? Normalmente, o meu mundo íntimo, eu apresento. Eu apresento no semblante, eu apresento na roupa que eu visto. Até o número 225. Por que eu estou falando disso, gente? É simples. Olha só. Tem gente que quando chega... Diz aí. 227. 226. 8. Tá ali, acho que chegou. Olha o que é que ocorre. Por que a pessoa diz, Vitor, mais branco não é a cor da paz? Por que eu boto branco e não tem paz em minha vida? Por quê? Nós estamos falando de superstição e não de botar para fora o nosso mundo íntimo. Ora, em páginas muito claras, nós diríamos que a nossa casa representa quem somos, o nosso psiquismo está representado na maneira como eu dirijo, nas músicas que eu escolho, na roupa que eu visto. Compreende? Isso é de Emmanuel. Emmanuel diz, quer saber quem são tuas companhias espirituais? Veja qual o assunto que as pessoas buscam quando você chega. Se quando você chega as pessoas só falam de sexo, esse é o teu mundo íntimo. Se as pessoas só falam de festa, este é o teu mundo íntimo. Se as pessoas só falam de briga, este é o teu mundo íntimo. Modifica-te. Porque essas são as tuas companhias. Como é o seu mundo íntimo? Seu mundo íntimo é sombrio. Isso se apresenta nos filmes que você assiste, nos livros que você lê, na roupa que você veste. Então, nós iremos identificar que há muito também do plano espiritual inferior. Não é? Grupos que reencarnam estão lá, paramentados, que a gente identifica aquele grupo. Né? Aquele grupo. E aí, a gente precisa dar uma modificada nisso. Então não adianta você estar todo mal e você botar uma roupa. Não, faz uma limpeza, faz uma asepsia. Toma um banho, renova-te, cria imagens positivas, bote uma roupa que lhe deixa mais aberto. Mas não vamos fazer a superstição, bota o branco, vou ver paz, bota o amarelo, vou ganhar dinheiro, bota o verde, vou ter saúde, eu estou sabendo tudo. Bota o vermelho, vou ter um amor.
Não funciona. Não funciona, gente. Antes de comprar o branco, né? Saia mais cedo de casa, porque senão tu vai botar o branco. Vai ficar conversando com teu tio, tu manda uma na casa de não sei quem, corre de última hora para ver os fogos, bate e vai brigar com o cara. Saia mais cedo, tenha calma, faça uma prece. Né? Então, é importante que a gente comece a pensar nesse sentido. Olha como é que tua casa, olha como é que está a cama que tu deitas, como estão os teus livros, olha como é que está o teu armário, o teu guarda-roupas, teu escritório. Olha, está tudo desarrumado. Interiormente também você está. E não adianta dizer, é uma bagunça organizada. Não, para com isso. Está bagunçado. Você está usando um eufemismo. Né? Você está dando uma conotação. Não, organize. Agora, a tua organização é tua. Não é bagunça organizada, é a tua. Eu leio livros por autor, eu leio livros por assunto, eu tenho um livro na... É a tua realidade. Eu tenho que ter um livro em todo canto. Porque quando eu chego, eu leio 5, 10 minutos. É a tua realidade. Não é? Mas é necessário que você tenha isso no escrutínio do teu ser. Senão está tudo embaralhado. Então tem pessoas que andam com um bocado de ponta solta. Não, tem que resolver isso. Equacione. Fecha o livro. Sabe? Ajusta. Para que você caminhe mais equilibrado. Não adie o problema. Resolva agora. Aí as coisas vão começar a ser norteadas. Minha amiga, vocês duas. Você primeiro foi o quê? Vidas passadas. A terapia de vidas passadas ou de vivências que muda a terminologia para ver se a gente muda a visão. Essa é a grande proposta. Por que acontece? Primeiro, nós entendamos que a proposta é uma proposta psicoterápica. É uma proposta que veio promover ajuda, não assolar ainda mais a tua curiosidade improfícua. Não é isso. Como diz Joana, a proposta de vivências é para que você vá fechar a janela do inconsciente que está criando uma dificuldade no teu consciente. Então você vai no fulcro do problema. Então você vai visitar esse instante para equacionar isso e voltar deste conflito equilibrado. E não para saber quem foi minha esposa, quem foi meu marido, quem foi meu filho, quem matou quem. Não. A proposta séria, conduzida por um terapeuta sério, comprometido, compromissado, dentro de uma proposta epistemológica, ele vai lá equacionar, resolver para que você saia, não com a informação, meu marido me matou, não. Mas para que você equacione aquela problemática. Sobre este ângulo, tem o total aval da doutrina espírita. Perfeito? Até o número 250. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai... Que isso é assunto para a gente começar um monte de coisa. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém com fichas ainda, gente? Acho que não, Vitor. 30 pessoas sem fichas. O que é que acontece? Há uma diferenciação da proposta de cremação para a doação de órgãos. Eu vou tentar sintetizar da seguinte forma. Chico Xavier, sendo orientado por Emmanuel, diz que as benesses promovidas pelas doações de órgão chega a suplantar a dificuldade daquele que doou quando não queria doar. Você entendeu? Então, do ponto de vista de bônus, suplanta as nossas dificuldades. Mas, Vitor, o espírito não pode se perturbar? Pode. Pode se perturbar. Mas a ajuda é tanta que essa perturbação será ínfima dentro do proposta de apego, mesmo se não tivesse doado. Porque, olha só, a pessoa que é muito apegada ao corpo, depois do decesso, vai sofrer.
Perfeito? É ponto pacífico isso, gente. Pessoa que é apegada do corpo, morreu, vai sofrer. Mas 3 pessoas que ainda não tenham tomado passe. Para não dizer que o passe não é em quantidade. Eu já tomei um, vou tomar pela semana que vem, que eu vou tomar logo os 2 agora. Não, eu digo isso. Porque é muito comum. Doutrina, as pessoas não são espíritas, né? As pessoas são católicas, evangélicas. Vem aqui no momento de dor. Depois vão embora. Se pergunta a religião, eu sou católica. Não tem problema. Doutrina espírita é religião também, mas não tem problema. Se você vem no momento de sofrimento, depois se afasta. Tem uma irmã que me procurou certa feita no meio de um problema muito grande. E ela começou, a equipe espiritual passou para ela vir trabalhar dia de sábado, vir tomar passe dia de segunda, água fluidificada à sexta. E ela, 2 meses depois, Vitor, meu Deus, como eu estou me sentindo bem. Ah, se eu soubesse, não tinha sofrido. E aquela história. Mas depois não havia. Então não pergunto para não criar um sentimento de constrangimento. É como se a gente estivesse fiscalizando, anotando. Passado um bocado de tempo, eu me encontrei com uma irmã. Aí ela disse, tu deve estar se perguntando porque eu não vejo, né? Eu disse, não, minha irmã, não está tudo em paz. Ela disse, tá. Mas é o seguinte, Vitor, eu estou me sentindo tão bem que aí, dia de segunda, eu deixei de vir porque eu estou fazendo um cursinho que eu quero fazer um concurso para trabalhar mais, que eu preciso ganhar mais esse ano que eu quero. Dia de sábado, eu peguei outra turma para ensinar, eu também não estou podendo vir. E dia de sexta agora, eu vou fazer uma pós-graduação para o meu currículo. Mas não penso que eu perdi tudo, não. Eu estou tomando água fluidificada. Como eu não estou podendo vir toda sexta, eu comprei um garrafão de 20 litros. Sério, eu não estou brincando, não, gente. Eu comprei um garrafão de 20 litros, já botei para fluidificar. Porque aí dá para eu passar assim uns 4, 6 meses. O que é que eu vou dizer? Nada. Nada. Passado um tempo ela volta, Vitor, eu estou num momento tão difícil. A água fluidificada não está fazendo efeito. Será porque é de 20 litros? Entende? Não. O que é que acontece, gente? A gente ainda vê a religião como uma obrigação e não como uma satisfação do autoencontro. Religião, gente, é um conjunto de normas fomentado pelas consciências que vivem aquele momento religioso para facilitar o encontro com a consciência suprema. Isso deveria ser um provedor de felicidades. Então eu tenho uma obrigação. Eu tenho que tomar quantos passos? Nenhum. Tome os passos que você quiser tomar, se você acha que deve tomar. Porque senão não faz efeito mesmo. Porque sem isso ser um dispositivo da fé, não funciona. Então quando a gente vier para a casa espírita, e depois a gente vai entender que esse processo tem que ser em tudo, gente. Tem que ser em tudo. Em tudo você tem que entender a divindade que existe em você. Não somente quando você doa o pão, não somente quando você pede a bênção, não somente quando você vai trabalhar, não somente quando você se relaciona, tem um contato íntimo. Já notaram? A gente conspurcou tanto o contato íntimo que a gente não consegue uma prece antes do contato íntimo. Porque não há espaço para Deus no sexo. Como se o sexo não fizesse parte da criação divina. Entende? Veja como a gente tem interagido com o mundo de uma forma distante. A gente tem que estar em sintonia, em harmonia. A gente tem que estar bem, tem que ter a dimensão da realidade espiritual. Onde eu estou, tem espíritos. Onde eu estiver. Não porque eu sou médium, mas porque tem espírito em tudo que é canto. Em todo canto tem gente. Tem mais espírito do que gente? Se em todo canto tem gente, todo canto tem espírito. Né? Isso em filosofia é silogismo. Isso é uma dedução. Se A é igual a B e B é igual a C, lógico, A é igual a C. Não precisa ver. Mas tem. Quais são os espíritos que de mim se aproximam? Aí eu devolvo a pergunta. Como é o seu mundo íntimo? Como é o seu mundo íntimo? Jesus dizia, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O bom homem do bom tesouro do bem, tira o bem. Do que é que você fala? Como você interage?
Quais são os seus propósitos na vida? Por isso que não adianta. Quando saiu uma informação de André Luiz em torno do bônus hora, as pessoas começaram a trabalhar. Gente, bônus hora só vale no plano espiritual. E qual é a satisfação em trabalhar? O prazer de ajudar. O prazer em promover o bem. Essa é a satisfação. Pois não. Sim. Vamos lá. Primeiro, que nós não ficamos muito à vontade falar em cerimoniais de outros credos. Mas a gente tem que entender que a gente vai dar uma pincelada na história, tá, gente? Porque, primeiro, nós queremos atestar com toda a transparência da alma da importância de todos os credos religiosos para a nossa sociedade. Todos. Todos os credos. A Igreja Católica tem uma proposta belíssima. A Igreja Evangélica... Gente, se a violência é grande, se tirasse a Igreja Evangélica, você potencialize a violência, que você teria o resultado. A Igreja Evangélica faz um trabalho belíssimo nos bairros circunvizinhos. Falta alguém para tomar passe, gente? O que é que ocorre, gente? A gente tem que entender a ascensão do cristianismo para se tornar catolicismo. Catolicismo é uma visão do cristianismo. Tá? É importante que a gente entenda isso. O catolicismo é uma visão do cristianismo. Ah, Vitor, mas e a visão correta? A gente entende a visão correta pelos frutos. Quem pode negar os frutos opimos que a igreja, que a doutrina católica promoveu? Inúmeros. Ah, mas tem erros. Tem erros porque conviveu com toda uma trajetória. A gente só olha para os erros se os nossos olhos só alcançarem os erros. Mas existem inúmeros acertos. Só que nessa transição de cristianismo para o catolicismo, gente, muita coisa se perdeu e muita coisa foi se modificada. Porque cristianismo vem do Cristo. E o Cristo não tinha cerimonial. Não tinha ritual. Aí a pergunta é, de onde vieram ou de onde vêm os rituais? Quando Constantino assumiu o poder, e para assumir o poder, Constantino promoveu os cristãos a soldados de um grande ideal. Ele disse que teve um sonho e que os cristãos invadiam Roma, ele estava em menor quantidade, e as suas centúrias não era suficiente para invadir Roma. E ele convidou os cristãos, dizendo que teve um sonho, que esses soldados tinham um escudo em luz com uma cruz. E os cristãos disseram, é Jesus mandando? E opa! Só que aí Constantino ficou com um grande problema. Ele ganhou com os cristãos, mas os cristãos, que já era uma boa quantidade, não era suficiente para dizer, vai ser o cristianismo daquela forma. Por quê? Porque antes do cristianismo, gente, qual era a doutrina que imperava? No vastíssimo continente romano, o paganismo. E o paganismo era feito de rituais, cerimoniais. Aí Constantino, agora vai dizer, ah não, mas tinha cerimonial lá no Antigo Testamento. A gente vai encontrar Isaías, a gente vai encontrar fazendo oferenda. Peraí. Gente, o Antigo Testamento está preso no Torá, na lei. É uma proposta judaica. Que já é uma proposta de trazer o judaísmo, não agasalhou o cristianismo, gente. É só questão da gente compreender um pouco a história. Os cristãos, lembra da proposta de Paulo? Paulo era um doutor da lei, Paulo conhecia a Torá, e quando Paulo tentou entender o Cristo como predito, aí Paulo começou a fazer essa junção, e muitos entenderam, então fizeram uma compilação de todos os estudos antigos e acresceram o Novo Testamento. Por isso que tem Antigo Testamento
e Novo Testamento, querendo dar uma conotação num só livro. Perfeito? Aí o que é que ocorre? Constantino, quando assumiu, ele não poderia ter o seu reino dividido. Então ele criou e aceitou as inserções do paganismo com os cerimoniais. Que isso foi crescendo, não foi para a noite para o dia, gente. Ó, o batismo teve toda uma trajetória, o purgatório só foi criado no século V, tem toda uma trajetória. A missa do corpo de Cristo, a procissão de corpo. Tem coisa assim. Vamos ver. Quem trouxe a proposta da procissão do corpo de Cristo? Não tem a procissão do corpo de Cristo? Foi uma monja, Joana, esqueci o sobrenome, que ela começa a ter um sonho e que aparecia uma lua na forma de um queijo, que tinha muita luz e que faltava um pedaço. E ela deduz que isso era o corpo do Cristo. E faltava um pedaço porque só se comemorava o corpo do Cristo dentro da igreja. Aí ela disse que tinha que levar para o povo lá fora. Aí ela faz uma procissão. Isso em 1200, me perdoe, 1215 ou foi 1245. Não está precisa essa informação. Aí um bispo viu, achou bonito, e um papa depois proclamou como sendo necessário. Pode como sujeito. Porque toda a Idade Média é um período de superstição, gente. O que a pessoa sonhava dizia era lei. Então veio fazendo essas interpolações. Porque muito dos números estão vinculados à cabala. Né? Estão vinculados à cabala. Aí vem toda a condição da numerologia. Que se segue. Então, o que é que isso tem a ver para o espírito? Se não fizer a missa de 7º dia, se fizer, aí vai depender de cada espírito. Uma coisa difícil é para um espírito ainda preso à matéria, que já passou por uma dificuldade muito grande durante o velório. Com 7 dias as pessoas vão lembrar de tudo de novo, vão chorar, vão trazer. É complicado. Mas existe muito de merecimento, muito de ajuda. Às vezes o espírito não está nem ali. Então cada caso é um caso. Missa do corpo presente. Existem muitas missas, como diz Emmanuel. E Emmanuel, que já foi padre, fala com muita profundidade disso daí. Né? Então existem muitas missas. A missa é válida? Vamos lá. A missa é válida? É como essa palestra. É válida para alguns, para outros não. Tem gente aqui que vai prestar atenção. Tem gente que não vai prestar atenção. O passe é válido, para alguns sim, para outros não. Quando você comunga, é válido para todos? Não. Lembra que André Luiz vai fazer? Entra na igreja. Lá, vamos me ajudar, gente. Acho que é no livro Libertação. Se não me engano, é no livro Libertação. Que é um processo obsessivo, né? Aí a irmã vai na igreja. E lá na igreja, André Luiz vê um bocado de entidade, fazendo um bocado de bagunça, entidades atrasadas, mas outras profundamente mergulhadas em luz. Muitos recebiam a hóstia como um corpo de luz que iluminava. Tinha outros que era mesmo que comer um pedaço de pão. Ainda comia de má vontade. Há de comum nessas... O que é que há de novo nessas informações? Nada. Porque tem gente que vai para a missa e vai ter um encontro com Deus. Não tem? Tem gente que vai para a missa que só vai conversar. É a mesma coisa aqui. Tem gente que vem para aqui e vem se concentrar. Tem outros que vem aqui por vir. O problema é da igreja? Não. É do pensamento que a gente vai lá. Não é? Então, todo credo ajuda se a pessoa quiser ser ajudada. O melhor remédio que serve para um não faz efeito no outro. Ah, Vitor, por isso que quando tem coisas, Satya Sai Baba, ele se dizia um avatar, né? Se dizia um avatar. Mas ele não dizia isso com prepotência não, gente. Um espírito muito sereno, muito lúcido. Então, iam pessoas de todo mundo visitá-lo, muita gente. E ele selecionava alguns para conversar. Então a pessoa perguntava, Satya, Swami, né?
Eu sou espírita, esse é o caminho. Se você se melhora como espírita, você verticaliza a sua jornada, se sente mais próximo. Me sinto. Teu caminho é esse. Mas se na mesma hora você perguntar, Swami, eu sou católico praticante, esse é o caminho. Aí ele fazia mesmo, me sinto melhor. Esse é o caminho. Compreende? Então o credo é apenas a chave para abrir a porta da comunicação com o alto. Apenas a chave. A doutrina espírita é muito lúcida, é uma doutrina de vanguarda para quem se encontra nesse momento. Se você estiver ainda no momento da Igreja Católica, não é pior nem melhor. O importante é que isso lhe melhore, gente. Todo e qualquer pensamento contrário a isso é um pensamento sectário. Pensamento sectário é um atraso. Né? Então a gente tem que ficar em paz. Tem gente que vai à Igreja Católica. Tem uma moça que eu conheço, muito minha amiga. Gente, ela vai, não sei quantos anos lutando com um problema, tem problema de mediunidade, mas é muito indisciplinada, uma dificuldade enorme. Mais de um ano que ela não dá notícia. E eu liguei essa semana. Como é que tá fulano? Vitor, ela tá tão bem. Se encontrou. Tá numa igreja evangélica. Ela disse, diga que eu quero falar com ela. Vitor, meu amor. Ai, meu amor de saudade. Vitor, eu encontrei um pastor que é igualzinho a você. Olha, eu tô com um problema, o pastor conversa, e não sei o... Vitor, tem algum problema? Isso com o quê? Eu tô na igreja evangélica. Como é que você... Tô bem, Vitor, nunca mais... Não, esse é o teu caminho. Não saia de lá. Não saia. Esse é o teu caminho. Se esse pastor, se essa religião te faz enxergar melhor o caminho que leva a Deus, fique. Se você é espírita, se você está... Que importa, gente? Que importa? Então essa é a grande proposta. Essa é a grande proposta. Meus irmãos, deixa eu dizer a vocês, nós temos nos permitido, e infelizmente eu queria dividir isso com vocês, identificar o mundo apenas pela nossa composição fisiológica. O mundo ainda é para nós o que a gente vê com esses olhos. O mundo é o que a gente escuta. O mundo é o que a gente sente. Aí eu poderia perguntar, vocês receberam visita dos seus parentes que já lhe precederam nesse final de ano? Vixe! As pessoas estranham. Aí vão conversar comigo. E aí seu pai deu notícia. Vitor, meu pai morreu há 5 anos. Sim, eu sei. Seu pai tem dado notícia? Dá notícia de muitas formas. Dá notícia num sonho. Né? Dá notícia no sonho. Dá notícia em nenhuma comunicação mental que muitas vezes a gente não quer. Tá assim, vige a lembrança do meu pai. Meu Deus, vou rezar meu Deus, leva meu pai daqui. Bota num bom lugar. Compreende? Como está esse contato? Como é que você sente o plano espiritual? Sabe por quê? Porque o sensório físico nos limita, gente. Nos limita. Isso é um fardamento. Nos educando, nos exercitando. Mas eu preciso transcender. Eu preciso transcender. Então eu tenho que estar assim. Eu vejo as pessoas que conversam, e tem muita gente que viaja. Não precisa viajar, gente. É tudo muito simples. É tudo muito simples. Ah, mas eu não acredito. Eu não acredito em Deus. Então se explique. Se explique. E eu queria te dizer que você, academicamente falando, está equivocado. Porque em 1970, Rupert Sheldrake já dizia que a morfologia ditada por um campo invisível é o melhor microscópio que existe. Que existe um campo energético que dá o teu formato. Isso é comprovado também pelas pesquisas de Bruce Lipton. Agora, da atualidade. A física quântica está dizendo que existe um mundo explicado, que é esse mundo que a gente toca,
existe um mundo implicado, que é o mundo mais profundo. Existe o corpo físico e o corpo espiritual, que é esse que te promana. E que este não se encontra limitado. É por isso que você conversa com as pessoas através do pensamento. Mas você se permite. E como é que eu me permito? Primeiro, você acredita. Porque você não tem conhecimento das suas potencialidades psíquicas. Quando você diz não, não. Quando você diz eu vou ser infeliz, eu vou ser infeliz, eu não vou conseguir, eu não consigo. Pode o melhor terapeuta dizer para você, você vai conseguir. Pode estar tudo muito claro se não tiver para você. Mas você precisa acreditar. Sabe o que é fé? Fé é o desinibidor da tua condição materialista. Fé, esta condição diminuta em fonemas, mas que tem uma repercussão que transcende o melhor conceito filosófico, psicológico, que dinamiza as tuas potencialidades, porque diz, você não foi criado à lei do acaso, porque o acaso não pode ser tão preciso. Como nesse instante identificar que a partir daquela célula ovo, nós venhamos ter especializações no corpo celular, ao ponto desta mesma célula ovo se dividir e ser uma célula neurológica, e ser uma célula epitelial, e ser uma célula óssea. Que energia dinamiza isso? De onde vem esse formato? Mas se você se nega diante das evidências, Deus não te violenta. Deus não te violenta. Então eu ainda acho, no meu egocentrismo, que Deus tem que se submeter à minha vontade. Não, Deus tem que explicar para mim. Como é que pode? Deus faz isso tudo me dando permissão. E Ele vai viver sem o meu aval. Eu não acredito em Deus. Me diga. Vamos lá, gente. Vamos ter uma dimensão de quem somos, onde estamos, para que o cosmo que a gente não alcança nem na mente é uma parcela da criação do Todo-Poderoso. E nós somos um ponto diminuto nesse planeta diminuto, que somente somos importantes pelo amor de Deus que nos cata e nos acha. Aqui na Terra, nós somos uma espécie dentre quantas espécies? Em quantos milhões de espécies nós temos uma espécie? E por que eu acho que Deus tem que se explicar a mim? Senão eu não vou acreditar nele. Meu Deus! Quem éramos em outras vidas? Que dimensões de poder já passaram em nossa mão? Porque eu me lembro, ao ler Tibério César, que infelizmente eu sei um bocado de coisa de Roma, por mais que eu não queira saber. Veja Tibério César. Tibério César, certa feita, estava sentado com uma dentre tantas mulheres a que ele se permitia, o conúbio, e esse ele se dizia profundamente apaixonado, e ele estava ao lado dela, e ele olha para um daqueles centuriões e diz, decapite-a. O homem nem titubeou, arrancou-lhe a cabeça. E ele teve uma crise, que se mais adiante Martin Charcot fosse observar, ele seria um histérico. E ele teve uma crise de riso e perguntaram, por que mandaram fazer isso? Ele disse, porque eu quis. Eu estava querendo saber se existia uma força que me detesse. E não existe. Nada pode me deter. Eu sou um Deus. Esse mesmo espírito, que dificuldade ele teria mais adiante para compreender Deus? Ou se nós saíssemos das páginas longínquas da Roma Imperial, para mergulharmos no século XIX, onde consciências e intelecto desenvolveram conhecimento, ao ponto do racionalismo do século XIX tendo uma alcunha ou aljofrojado pelo iluminismo, viria negar a divindade. E dentro desses componentes, onde o intelecto era tudo, quantos não se encontram encarnados? E mesmo com todas as evidências promovidas pela doutrina espírita, se torna um cético, um agnóstico. E o que é que Deus vai fazer para estes? Responde Jesus a Pedro, eles vão viver, Pedro.
vão viver o suficiente para compreender que só são importantes porque o amor de Deus assim os torna. Vão sofrer, vão chorar. É quando se reconhecerem despido de todas as vaidades, quando se encontrarem se sentindo diminutos, quando eles mesmos não se valorizarem, quando o conhecimento que ele é detentor não lhe for suficiente para atenuar as suas dores, ou todas as riquezas que ele acumulou não lhe compraram a felicidade, e ele se sentir depauperado, pobre, esquecido, excluído, e achar que nada lhe vale, a mão divina o busca, e ele vai se sentir o quanto é amado por Deus. Eis, queridos amigos, a grande lição que temos que reter. O ano está findando. O que queremos viver no ano vindouro? As relações na carne são efêmeras. As relações espirituais, quando blindadas por um sentimento altruísta, são eternas. A morte, estrutura da vida, e vem como um sopro e leva pessoas queridas. Mas não as apaga, não as exclui. Potencializa os sentimentos. E estes que foram, voltam desde que a gente se permite falarmos alto. Confiem. A brevidade do corpo grosseiro e a vida em esplendor logo mais quando também se libertarem. Não sofra por mim porque eu não choro. Não se desesperem porque eu existo. Não pense que não mais usamos porque agora os meus sentimentos se encontram mais límpidos. Tenham a certeza do nosso encontro logo mais adiante. E também não se desespere se eles disserem, logo mais nos encontraremos, meu Deus, eu não quero morrer. Porque em verdade o tempo é muito relativo. E por mais que venhamos viver, que vivamos 100 anos, 120 anos, como são as expectativas otimistas para daqui a 30 anos, o que são 120 anos diante da eternidade? Então, queridos amigos, desfrutemos, não nos neguemos a amar, pedir perdão, ajudar, servir, mas primemos pelos valores do Espírito, porque quando partirmos, teremos continuidade nesses sentimentos. Porém, se amor para nós é sexo, se conquista de ordem material, caixão não tem gavetas e o corpo físico fica na terra. Portanto, aprendamos a exprimir os nossos sentimentos através de atos altruístas. Teremos um ano maravilhoso. As perspectivas para o nosso lar são magníficas, são esplendorosas. Nós seremos um lar melhor ainda em amor. Teremos um espaço físico, não sei. Mas sei que em sentimentos, estamos crescendo. Abraçaremos mais e mais pessoas. Porque cada um que sai daqui é um multiplicador dos ensinos divinos. Tenhamos a oportunidade. O nosso lar precisa de trabalhadores. Mas esses trabalhadores precisam se trabalhar. A oficina no campo íntimo. Laboremos. Laboremos. E acreditemos, este ano que vem eu vou ser feliz. Eu queria dizer que eu já comecei a ser feliz no dia de hoje e o ano nem se findou. Porque eu acredito na felicidade. Eu acredito no amor. Eu acredito nas conquistas. Porque eu sou filho de Deus. E obrigatoriamente sou herdeiro de todas as suas bem-aventuranças. Vou caminhar cônscio, mas vou procurar seguir o modelo que ele me deu, que foi Jesus. A partir do momento que eu amo, que eu perdoo, que eu sirvo, eu estou caminhando para a felicidade. Invariavelmente. Mas se eu me deparo, meu Deus, errei. Sim. Queria vos dizer que ainda erraremos muito. Mas isso não impede de a gente refazer a lição e agora fazer com mais aperfeiçoamento. Eu me lembro da época que não existia ainda toda essa parafernália tecnológica e a gente ganhava um caderno novo no meio do ano. Aí a gente levava o caderno antigo, escrevia na sala de aula, chegava em casa, passava limpo. Passava ali. Aí tinha duas canetas. Uma caneta azul, uma caneta vermelha. E a leitura ficava maravilhosa. E aquele caderno. E os professores pediam um caderno e davam um ponto no caderno. E a gente tinha orgulho desse. Assim somos nós.
A cada dia uma página em branco. Deus nos dará cada dia o dia, como se a gente não tivesse ontem. É o caderno novo que chega. Faz a tua lição com mais aperfeiçoamento. Usa a caneta azul, a caneta vermelha. Porque mais adiante Deus vai olhar e vai dar a nota. E a gente quer receber uma boa nota. Meus irmãos, meus amigos, temos sentido a dificuldade dos dias da atualidade. Apesar de não faltarem credos religiosos a pronunciarem o nome de Deus, nós o encontramos tão ausente em nossas relações. Não faltam templos em nossa sociedade, mas tem faltado Jesus em nossas relações. Deus não excluiu ninguém. A condição de agricultor, de pomicultor, somos nós que temos deixado a enxada do trabalho profícuo secar comida pela ignorância e pelo egoísmo. Se a dor tem nos visitado, se a partida tem levado os seres amados, não é para que recrudesçamos no egoísmo e no orgulho multissecular. Em verdade, é para que nos modifiquemos. Aqueles que partiram nos visualizam e tentam direcionar os pensamentos positivos para que nos modifiquemos. Porém, inseridos em um casulo do ego, não nos permitimos essa interação. Vamos, irmão, adiante dessa selva selvagem, prossegue em timorato aquele que outrora por nós mesmos foi crucificado. Os seus braços continuam abertos a abraçar toda a humanidade. E os cravos que assim o trazem condição de contínua abertura para todos nós, são os sentimentos de Deus nosso Pai, que Ele traz no alforje do seu ser. É a certeza que mais adiante todos nós estaremos confiantes e radiantes na vivência do mundo melhor. Até lá, aceitemos as dificuldades e nos vejamos menos, se visualizarmos mais o próximo. Nossa dor se torna suportável. A felicidade, não sendo lastreada no sensório físico e em conquistas materiais, se torna mais palpável no reino dos sentimentos. Que a paz daquele que tem patrocinar as nossas conquistas nos siga não somente hoje, nem no ano que se avizinha, mas durante toda a eternidade. Que a paz do Cordeiro amado nos acompanhe hoje e sempre. Muita paz.